Hey folks! Segunda-feira, dia de princípios. Desculpa já antecipadamente a minha voz, estou bem gripado, mas não vou deixar de te atender hoje e entregar mais conhecimento aqui para você. Nós vamos falar sobre o espectro funcional, que é aquela parametrização, aquele overview que o genial Gary Gray criou pra gente poder entender o que é funcional e o que não é funcional. Como a gente já falou nos princípios lá atrás, esse é dos primeiros princípios, são as forças físicas, talvez o terceiro ou quarto princípio que eu falei para vocês. O movimento é regido pelas forças físicas como drive. E das forças físicas mais importantes é o momentum. O que é o momentum? É a inércia do movimento, a quantidade de movimento que existe dentro de um movimento. Então, por exemplo, e ele está diretamente associado à massa. Então, se tem duas pessoas com 100 quilos, uma com 100 quilos e uma com 50 quilos, se elas forem agachar na mesma velocidade, como a massa de uma é maior que a da outra, a inércia de uma também vai ser maior que a outra. Então, muito provavelmente, elas vão ter que fazer movimentos diferentes para desacelerar essa mesma quantidade de energia que cada um tem. Por exemplo, a pessoa de 100 quilos provavelmente vai precisar de mais flexão em algum lugar para desacelerar mais, ou seja, vai precisar criar maiores estiramentos, mais load, enquanto a outra já não vai precisar tanto porque a quantidade de energia muda. Então, se isso é um princípio e isso existe, quando a gente for fazer uma avaliação, a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu tenho que levar em consideração se a minha avaliação está alavancando essa observação, se eu estou levando isso em consideração, se eu estou considerando isso na minha avaliação ou não estou considerando isso na minha avaliação. Como é que eu não consideraria isso na minha avaliação? Muito provavelmente quando eu impeço que esse momentum aconteça. Então eu faço uma avaliação, por exemplo, onde a pessoa tem que vir, tá deitada lá no chão, traz a perna, tal, e aí, ó, mede aí, tal, não sei o que. Aqui eu tô anulando essa energia. Eu tô acabando com essa quantidade de movimento. Então, se eu tô acabando com essa quantidade de movimento, no movimento funcional real, isso não tem nada a ver. Porque no movimento funcional real, ou seja, quando eu vou chutar uma bola, que eu preciso dessa flexão, ela é composta de uma inércia, tá vendo, ó? Eu chego aqui, tem sempre essa quantidade de movimento em deslocamento aqui. Enquanto se eu estiver lá só medindo, vamos ver qual é a flexão do seu quadril. Sobe, sobe, aqui, ó, máxima de flexão. Tá vendo? Sendo que quando eu vou dar um chute lá em cima, ó, eu tenho uma inércia. Tá vendo que se eu fosse aqui durinho, meu quadril não passa disso. Quando eu vou chutar, ó, minha perna vai bem mais alta. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se eu fizer a avaliação daquele formato, vai parecer que a minha capacidade de flexão do quadril é baixa, certo? Vindo aqui, ó, vamos olhar para o meu quadril. Quanto que eu conseguiria flexionar nesse modelo? Ó? Não chega a 90 graus. E olha quando eu levo isso em consideração, muito, muito, muito menor do que 90 graus. Vai chegar a alguma coisa como 30 graus, 15 graus, sei lá quantos graus. Mas eu flexiono muito bem, subo muito bem a perna. Por quê? Porque no movimento real, esse momentum e essa massa estão relacionados ao movimento. Quando eu vou avaliar, se eu desconsiderar isso, meu resultado muda. Então, toda vez que eu for treinar, toda vez que eu for avaliar, eu tenho que entender que nesta modalidade, como que essa massa e esse momento acontecem dentro da modalidade em questão ou do movimento que eu quero avaliar. E na hora de treinar eu tenho que colocar isso em prática. Como que eu posso aumentar neste momento em prol de ter um treino mais funcional ainda, de ter mais performance, de ter mais resultado? Então, dentro do espectro funcional, que era aquilo que eu falei, que é a lógica que vai separar entre o mais funcional e o menos funcional, quanto mais eu levar em consideração massa e momento na hora de avaliar e treinar, mais funcional eu tô. Quanto menos eu levar isso em consideração, menos funcional e mais artificial é minha avaliação, o meu treino, o meu exercício, o meu teste. Beleza? Bom, então era isso aí. Na próxima segunda a gente vai vir com outra parte do espectro funcional. Dessa vez eu vou falar de gravidade, força de reação do solo. Grande abraço, vejo vocês amanhã. Espero que melhor de gripe. Tchau!